diabetes insípidos é caracterizado por uma baixa secreção do hormônio ADH pela glândula pituitária posterior. Então, os túbulos renais eles falham em reabsorver essa água. Ela pode ser causada por danos ao cérebro, como tumores, trauma, AVC, sendo os tumores do sistema nervoso central uma causa mais característica da diabetes insípidos, assim como cirurgias como hipofisectomia, que é a própria manipulação da glândula pituitária posterior. Esses tumores, do sistema nervoso central, eles acabam perturbando os processos fisiológicos normais em todo o corpo e acaba causando essa disfunção multissistêmica. Então, é uma complicação que comumente a gente vê associada ao diabetes insípidos. Além disso, alguns medicamentos como fluoxetina, sertralina, o lítio, eles também podem interferir diretamente na ação do ADH nos rins, reduzindo assim a capacidade dos túbulos renais de reabsorver a água. Então, esse paciente que tem baixo ADH, ele não tem ninguém para controlar e reabsorver o líquido no organismo dele. Então, se não existe ninguém para fazer essa autorregulação, significa que o paciente ele não está reabsorvendo simplesmente nenhum líquido, mesmo o corpo dele necessitando, devido à baixa secreção de ADH, isso não está funcionando adequadamente. Então, trazendo uma analogia, esse paciente é como se ele tivesse com uma torneira constantemente aberta. Esse paciente urina de forma intensa e não consegue absorver água e nenhum estado líquido dentro do seu próprio organismo. Então, esse paciente está numa situação de desidratação simplesmente porque ele está urinando demais. Então, uma característica forte do diabetes insípidos é a elevação do output urinário, ou seja, a elevação desse débito urinário. O paciente no diabetes insípidos, ele tende a urinar de 8 a 12 litros por dia, causando dessa forma vários sintomas de desidratação, como, por exemplo, uma osmolalidade sérica elevada. Aonde a gente percebe um excesso de ressecamento no corpo, ou seja, pouco líquido no corpo, a gente vai ter uma osmolalidade sérica elevada, ou seja, a quantidade de soluto no organismo ela vai estar elevada devido à diminuição desse líquido presente no organismo. Em contrapartida, a diurese desse paciente vai apresentar uma baixa especificidade da urina. Esse paciente está com uma urina muito diluída, ele está urinando demais. Então, o soluto presente nessa urina, ele está baixo porque ele está diluído em comparação à quantidade de diurese. Então, esse paciente vai apresentar uma especificidade da urina baixa. Esse paciente vai apresentar hipernatremia, então ele vai ter um sódio elevado acima de 145. É um sinal comum da desidratação o sódio se elevar numa tentativa de ajudar o corpo a reter mais água. Então, no corpo desidratado, é comum que a gente veja um aumento do sódio. O paciente, por conta da desidratação, vai apresentar polidipsia, que é uma sede excessiva. O paciente vai apresentar fadiga, dor muscular, fraqueza, cansaço, dor de cabeça, taquicardia e pode apresentar, inclusive, perda de peso. Então, o tratamento desse paciente é, de fato, repor o hormônio que está em falta, que é o ADH. E na forma sintética, a gente chama de vasopressina ou desmopressina. Então, quando é ofertado esse medicamento para o paciente, que é o hormônio sintético, é esperado que haja uma diminuição do débito urinário e também haja um aumento na gravidade específica da urina, à medida que a urina se torna menos diluída. Então, isso é bom, isso é expected, é esperado. O que vai ser para a gente uma prioridade é a gente avaliar uma hiponatremia dilucional devido à vasoconstrição que essa vasopressina faz e acaba retendo líquido demais e fazendo um efeito ao contrário ali por algum momento no organismo. Então, esse efeito ao contrário pode acabar
fazendo com que o sódio caia em resposta ao excesso de líquido ali temporário. Então, a gente precisa estar atento a uma hiponatremia dilucional e observar esses sinais de intoxicação por água que indicam um tratamento excessivo. Então, se isso acontecer, a dosagem e a quantidade da desmopressina ela vai precisar ser avaliada. Então, existem algumas interferências que a enfermagem precisa fazer de intervenção, e uma delas é sempre avaliar o status neurológico do paciente, fornecer um ambiente seguro, controlar de forma muito rígida o intake e output, que é o balanço hídrico, o peso do paciente, os valores laboratoriais, principalmente do sódio. A gente precisa instalar barreiras protetoras de pele, porque esse paciente ele tem uma incontinência urinária severa. E don't let the Eniclex trick you. Não deixe o Eniclex confundir você. A diabetes insípidos não está associada a níveis alterados de glicose no sangue e não deve ser confundida com diabetes mellitus, porque ambas envolvem sintomas de poliúria, mas não representam a mesma doença.